Eu sou o professor Juarez de Souza e Silva, do Departamento de Engenharia Agrícola da UFV. Durante o nosso curso, serei o responsável pela condução da disciplina Armazenagem e Comercialização de Grãos no Brasil e estarei, dentro das regras do curso, à disposição para ajudá-lo e, em alguns casos, orientá-lo para tirar melhor aproveitamento dessa disciplina. Como é um assunto que modifica muito ao longo do tempo e depende muito das políticas estabelecidas, segundo a ideologia dos governantes da vez, vamos adotar, diferentemente do que será feito nas outras disciplinas deste curso, que o assunto atual seja em apresentação única. Ao terminar nossa apresentação, solicitamos ao estudante que navegue pelo site da Companhia Nacional de Abastecimento, ou CONAB. Nesse site, o estudante encontrará todas as normas, decretos, portarias, previsão de safra, estoques, armazéns credenciados, forma de aquisição pelo governo, leilões e todas as informações referentes à guarda e comercialização das safras. Como feito com o site da CONAB, sugerimos que façam também uma visita ao site da Bolsa de Mercadorias e Futuros, pois grande parte da comercialização da produção brasileira é feita pelo intermédio da Bolsa, que segue normas rígidas de comercialização. Portanto, nessa nossa primeira participação efetiva no curso de pós-colheita de produtos agrícolas, com a disciplina Armazenagem e Comercialização de Grãos no Brasil, vamos entender como é a dinâmica do setor agrícola brasileiro que vem contribuindo efetivamente para o crescimento econômico do Brasil. Na disciplina Armazenagem e Comercialização de Grãos no Brasil, iremos ver os seguintes conteúdos: o potencial agrícola brasileiro, segurança alimentar e a pequena produção, segurança do produto na pós-colheita, estrutura brasileira de armazenagem e, finalmente, comercialização da produção. Além de ser um dos maiores atores do crescimento econômico, ao setor agrícola brasileiro têm sido delegadas importantes tarefas, como por meio do aumento da produção e da produtividade, ofertar alimentos e matérias-primas para o mercado interno, gerar excedentes para exportação, ampliando a disponibilidade de divisas, transferir mão de obras para outros setores da economia, fornecer recursos para esses setores e consumir bens produzidos do setor industrial. Vamos verificar também que a falta de maior atividade no âmbito do armazenamento a nível de fazenda se deve ao fato de a maioria dos produtores não dispor de opções mais favoráveis para instalar silos ou outras formas de unidades armazenadoras a custo compatível e de fácil operação e, ao mesmo tempo, não adotarem processos eficientes de colheita e de secagem em suas propriedades. Em comparação com outros países cuja agricultura possui importância econômica, o Brasil apresenta condições privilegiadas para, de forma rápida, ampliar a produção e modernizar o comércio de produtos agrícolas. Novos modelos administrativos, com técnicas mais eficientes para o gerenciamento e comercialização da produção, podem promover grandes mudanças nesse setor produtivo e colocar o Brasil entre os países líderes na produção de alimentos. Em avaliação para a safra 2012-2013, a CONAB estimou uma área plantada total 4,68% superior à cultivada na safra anterior, passando de 58,88 milhões de hectares para 53,26 milhões, o que indica que foram incorporados quase 2,38 milhões de hectares, como mostra o quadro apresentado nesse slide. Se comparado com o incremento verificado em períodos imediatamente anteriores a 2008, pode-se notar que nos últimos 6 anos o aumento da área plantada foi, em média, 1,2 milhões de hectares por ano agrícola. Sugere-se ao estudante consultar os dados de estimativa de safra e de área plantada, que são publicados mensalmente e distribuídos gratuitamente pela CONAB por meio do site www.conab.gov.br. A estimativa da produção brasileira de grãos da safra 2012-2013 foi de 166,1 milhões de toneladas, o que representa aumento de 12,45%, ou 20,69 milhões de toneladas superior ao da safra de 2011-2012, como mostrado nesse slide. Com incremento de 21 milhões de hectares em relação ao ano 2000, que é mostrado na primeira edição do nosso livro-texto, ou seja, com 67% de incremento da área plantada, foi verificado para o mesmo período um incremento de 2,3 vezes a produção de grãos.
Esse fato vem comprovar que o aumento da produção brasileira não se deveu somente ao aumento da área plantada, mas também pela adoção de tecnologia moderna que aumenta a produtividade. A segurança alimentar é um assunto de relevância para todos os países, estando sua importância diretamente relacionada ao tamanho da população e à extensão territorial. No que se refere à importância dos pequenos produtores quanto à produção de alimentos básicos, como milho, arroz, feijão e mandioca, é importante ressaltar que tais produtos são típicos do subsetor de subsistência e baixa renda da agricultura. Não obstante existirem pequenos proprietários que se dedicam à produção tecnificada de hortaliças, frutas, suínos, estes diferem dos pequenos produtores tradicionais por produzirem produtos de alta elasticidade e renda, adotarem tecnologia moderna, possuírem nível de instrução mais elevado, alta capacidade administrativa e, geralmente, por estarem ligados a grandes grupos, a cooperativas ou a esquema de comercialização eficientes. A produção brasileira de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas, na safra 2012-2013, estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, foi de aproximadamente 186 milhões de toneladas. Como dito anteriormente, na última estimativa, foi detectado um acréscimo correspondente a 12,45% em relação à safra anterior, em que foram produzidos 166 milhões de toneladas, até então considerada recorde. Os pesquisadores atribuem esse resultado ao melhor emprego da tecnologia disponível e ao uso de variedades mais produtivas, já que a produção foi proporcionalmente maior que o aumento da área plantada. Apesar da expressiva produção de grãos e do aumento da capacidade estática verificada nos últimos anos, a rede armazenadora brasileira é ainda deficiente, tanto em relação à sua distribuição espacial, quanto à modalidade de manuseio da produção. Como visto, a armazenagem na fazenda representa ao redor de 5% da capacidade total de armazenagem no Brasil, o que induz efeitos perversos com perdas quantitativas e qualitativas de grãos. A deficiência de armazenagem na fazenda, aliada à descapitalização do produtor, exige comercialização imediata da produção. Dentre os diversos fatores que têm contribuído para o baixo índice de armazenagem na fazenda, destacam-se a inadequação das tecnologias difundidas e o baixo nível de renda dos produtores. A participação do pequeno produtor em culturas de arroz, milho, feijão e soja atinge percentuais significativos em relação à produção total. No entanto, principalmente para o milho e feijão, parte da produção é destinada ao alto consumo. A inadequação da armazenagem dessa parcela da produção acarreta perdas que podem ultrapassar 20% do total armazenado, devido ao ataque de roedores, pássaros, insetos e micro-organismos. Em virtude da falta de adequação da rede armazenadora brasileira, a comercialização de grãos, principalmente por pequenos e médios produtores, é realizado imediatamente após a colheita, ou até mesmo antes dela, resultando em perdas na colheita, no transporte e no valor do produto. As constantes flutuações de preços dos produtos agrícolas causam desequilíbrio na oferta, na procura e na renda do produtor. A instabilidade dos preços leva os produtores, principalmente os pequenos, a formar expectativas pouco otimistas quanto à renda futura, incentivando-os cada vez mais a se precaverem no sentido de reduzir os riscos. As várias limitações defrontadas pelos pequenos produtores, as constantes flutuações dos preços e o baixo nível de renda por eles oferidos, resultam em falta de estímulo para produzir e investir em novas tecnologias.